Olá, bem-vindo a mais um vídeo do tutorial Como Fazer Crochê. Essa é a parte 3 do vídeo Como Ler Gráficos de Crochê. Trouxe o gráfico desse porta-copo, uma peça pequena para que a gente consiga fazer a peça inteira juntos. Porém, é uma peça circular, como combinamos no último vídeo. Aqui, você consegue ver que cada carreira tem uma cor. Isso acontece em alguns gráficos, mas a maioria, o gráfico inteiro é em preto. Eles diferenciam as carreiras colocando a numeração de cada carreira no início. Aqui teria número 1, número 2, número 3, por exemplo. Vamos olhar na legenda o que significa cada símbolo desse aqui. Esse gráfico fui eu que desenhei, tá? Para que a gente tivesse um gráfico pequeno. Eu não consegui encontrar um gráfico pequeno o suficiente e eu gosto muito dessa peça. Então aqui está a legenda. Esse círculo aqui significa um anel mágico. Os elos, correntinhas. O pontinho é um ponto baixíssimo. O mas, um ponto baixo. E esse símbolo de um T cortado, um ponto alto. Novamente vou usar o barbante 06 com a minha agulha número 4. Mais uma vez, para treinar, você pode usar a linha e a agulha que você tiver em casa. Vai ter um resultado diferente, porém, a peça vai dar certo. Vamos fazer o círculo mágico. Para fazer o círculo mágico, eu pego os meus 2 dedos e o meu dedão como pinça, apenas para segurar. Dou a volta, olha, e faço um X aqui. Tá? Vou segurar essa linha lá atrás, venho com a minha agulha e puxo. Ok? Agora eu vou fazer aqui uma correntinha. Preciso fazer essa correntinha para segurar esse anel. E pronto. O meu anel tá aqui. Se eu puxar essa pontinha, esse anel vai fechar, que é o que a gente quer que aconteça. Só que nós não vamos fazer isso agora. Vamos fazer mais uma vez. Meus 2 dedos, seguro com o meu dedão, dou uma volta, passo por cima da linha com a mão X. Com esse eu seguro. Agora eu venho com a minha agulha, só por baixo desse e por cima desse. E puxo. Ok? Depois eu venho aqui e faço uma correntinha. E pronto, eu tenho o meu anel mágico. Agora eu vou segurar a minha linha da forma que nós já combinamos, minha agulha. E aqui, nós vamos começar a seguir o gráfico. Na primeira carreira, que está em marrom, ele pede para começarmos com 3 correntinhas. Então, nós vamos colocar aqui 1 e 2. Mas nada, ali está escrito 3. Lembre-se, os 3 primeiras correntinhas, elas substituem um ponto alto. O meu ponto alto tem a altura de 2 correntinhas. Por isso, eu vou fazer apenas 2. Se o seu ponto alto tiver altura de 3, você pode colocar 3. Então, eu coloco 2 correntinhas para dar altura e mais uma correntinha, que está aqui, para dar distância. Essa correntinha, ela vai fazer um desenho, ok? Ela vai dar distância entre um ponto e outro. O próximo ponto é um ponto alto. Então, nós vamos passar a nossa agulha, vamos lá no nosso anel, vamos abraçar o anel, puxar e vamos fazer o nosso ponto alto. 1 e 2. Pronto. Tenho 2 pontos altos separados por uma correntinha. Na sequência, temos mais uma correntinha. E mais um ponto alto.
Na sequência, mais uma correntinha. Mais um ponto alto. E essa sequência de correntinha e ponto alto se repete por toda a minha carreira. Então, temos que fazer essa sequência até termos 8 pontos altos. Vamos ver quantos temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ainda falta um. Uma correntinha e o meu último ponto alto. Agora o gráfico diz para eu fazer mais uma correntinha. E olha só, uma novidade. No crochê circular, nós temos que fechar as nossas carreiras. Você não pode simplesmente sair fazendo ponto em cima de ponto. Não com essa técnica, ok? Então, vamos ajustar aqui a nossa linha. E vamos fechar essa carreira com um ponto baixíssimo, que está mostrando ali no gráfico. Então, eu venho aqui, ó, nessa correntinha. Tem a primeira e tem a segunda. Olha aqui. Eu vou colocar aqui no meio, pegando duas alcinhas. Aqui na frente eu só tenho uma. Vou pegar essas duas alcinhas e vou fechar com um ponto baixíssimo. Tá vendo? E agora eu tenho o meu círculozinho. O que eu tenho aqui nesse círculo? 8 pontos altos separados por uma correntinha. E essa é a minha primeira carreira. Agora vamos virar a peça e vamos puxar para fechar o nosso círculo. Pronto. Não tem mais buraco ali. Isso aqui nós arrematamos depois. Na segunda carreira, o nosso gráfico diz que devemos caminhar com um ponto baixíssimo. Como assim? Eu estou em cima desse ponto, porém o próximo ponto eu tenho que fazer no intervalo de correntinha. Então, eu tenho que vir com a minha agulha, colocar dentro desse espaço, ó, dentro do espaço, e colocar um ponto baixíssimo. Agora sim, eu vou subir 3 correntinhas. Como o meu ponto alto tem o tamanho de 2, eu subo apenas 2, ok? Existe outra forma de fazer isso aqui, porque como você já viu no vídeo passado, as correntinhas, elas são menores, são mais fininhas do que um ponto baixo. Por isso que a gente faz de outra forma, para que ocupe um pouquinho mais de espaço. Então, ao invés de fazer um ponto baixíssimo para caminhar dentro desse espaço, eu vou daqui, eu venho aqui dentro, puxo e faço um ponto baixo. Pronto. Agora eu faço a minha correntinha. E assim eu tenho um ponto alto, que simula um ponto alto, um ponto baixo e uma correntinha. Agora, o meu gráfico pede para fazer mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, eu tenho que colocar mais 2 pontos altos aqui dentro. Então, vamos lá. Só laça e faz 2 pontos. Laça e faz 2 pontos. Pronto. Tem um bloquinho de 3 pontos. O gráfico pede agora para fazer 2 correntinhas. 2 correntinhas. E para pular o ponto de base. Então, eu tenho que pular esse ponto alto e fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos no intervalo
da correntinha. Então, eu venho, laço minha agulha e vou colocar os 3 pontos altos aqui, que é o meu bloquinho. Nanda, então um bloquinho significa 3 pontos altos? Não, não significa. Nesse caso, um bloquinho significa 3 pontos altos, mas num próximo gráfico, numa próxima receita, pode significar 4, 5, o quantos a receita pedir. Então, aqui é o meu bloquinho. Veja que o bloquinho fica diferente do primeiro, porque aqui nós temos uma correntinha simulando esse ponto alto. Mas isso vai se corrigir no final. Agora, o gráfico pede novamente 2 correntinhas e pular o ponto alto de base. 2 correntinhas. E mais um bloquinho de 3 pontos altos. E essa é a sequência da minha segunda carreira. Esse é o meu motivo. Duas correntes e 3 pontos altos. E eu tenho que repetir isso por toda a minha carreira. 2 correntes, pulamos o ponto de base, 3 pontos altos. Um, 2, laço, pulo de base e vou no próximo. Então, se eu tinha 8 espaços na primeira carreira, eu vou ter 8 bloquinhos nessa. Agora, mais 2 é a nossa última repetição. Dois. E 3. Pronto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bloquinhos. O que o meu gráfico pede para fazer agora? 2 correntinhas. E aqui, fechar com ponto baixíssimo. Porque nós temos um crochê circular que pede que feche as carreiras. Então, eu venho na minha correntinha aqui, em cima do meu ponto baixo. Faço a mesma coisa que fiz na carreira passada. Fecho com ponto baixíssimo. O gráfico agora pede para que a gente faça o próximo motivo dentro desse espaço. Então, nós temos que caminhar até lá. Como faremos isso? Com pontos baixíssimos. Então, um ponto baixíssimo. E ali pede para colocar mais um ponto baixíssimo. Só que nós não faremos isso porque temos o nosso jeito de subir ponto alto, já que o próximo ponto é um ponto alto. Então, nós vamos fazer o nosso ponto baixo e uma correntinha. O gráfico mostra agora que temos que fazer uma sequência de 4 pontos altos dentro do mesmo espaço. No espaço que já fizemos o nosso primeiro ponto alto. Então, vamos fazer aqui 4 pontos altos. Três. 4. 4 pontos. E mais o meu primeiro. Então, temos 5 pontos aqui dentro. O gráfico pede que façamos um ponto baixo agora. Porém, aqui nós temos o bloquinho de 3 pontos, certo? Ele diz
para pularmos o primeiro ponto alto e fazermos o ponto baixo em cima do segundo ponto. O primeiro ponto, ele fica escondido aqui, ó, tá? Ele tá aqui, ó. Então, nós vamos pular esse ponto e fazer um ponto baixo já no seguinte, sem correntinha, sem nada, só fazer ponto baixo. Pronto. Aí ele ficou esse montinho. E na sequência, nós já vamos repetir o motivo. Então, nós temos que pular o próximo ponto e fazer 5 pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, nós temos que pular este ponto, passar a nossa agulha e fazer 5 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos no mesmo espaço. Novamente, pulamos o seguinte, fazemos um ponto baixo. Laçamos, pulamos o seguinte e repetimos o nosso bloquinho de 5 pontos altos. Tá vendo que um bloquinho agora tem 5 pontos? Então, 3, 4 e 5. Aqui. Novamente, pulamos um ponto e fazemos um ponto baixo. No próximo intervalo, o bloquinho. Outra vez, nós temos que repetir esse motivo por 8 vezes. Então, nós temos que repetir esse nosso motivo por toda essa carreira, até que todos os intervalos de correntes estejam completos, estejam preenchidos. Por isso, o crochê é terapêutico, é gostoso de fazer. Você vem e faz pontinho por pontinho. Cheguei no último intervalo. Faço meus 4, mais 5 pontos altos. Aqui já tenho 4 e 5. Pronto. Agora, eu tenho que fazer o ponto baixo aqui. E o meu ponto baixíssimo nessa correntinha. É assim, ok? Mas como nós vamos arrematar a peça agora, eu não vou fazer o ponto baixíssimo, pois eu vou precisar
da linha solta para fazer o arremate. Mais uma vez, eu vou contar com a minha tesoura e a minha agulha de tapeceira. Vamos dar um intervalo de linha. Não precisa muito. Vou fazer um arremate simples. Vou puxar. Coloco a agulha, a linha na agulha. Agora eu venho com a agulha de tapeceiro aqui, ó, na minha correntinha. Pego só as duas de cima, a de baixo está ali, ó. Passo no meio. E puxo. Depois eu venho e vou entrar aqui, ó, no meu último ponto. Tá vendo aqui? E eu já vou pegar aquela linha lá de baixo também. Vou pegar as duas. E puxo. E deixo esse elo que se formou aqui, tá? Para formar o desenho do ponto. Agora eu vou arrematar essa linha, como eu já mostrei no outro vídeo. Vou andar por dentro dos pontos. Se você preferir, você pode fazer nó e passar cola. Entro aqui. Depois eu vou passar por aqui. Não vai soltar, tá? Corto bem reto. Aqui também, se você não quiser fazer nó, mas quiser passar um pinguinho de cola, fique à vontade. Vou fazer a mesma coisa com a minha linha inicial. Ela saiu aqui. Então, eu vou passar. Vou passando por dentro dos pontos. Volto aqui. Passo por dentro desses outros pontinhos que tem aqui, ó. E vou passar por aqui também. Não se preocupe que com o tempo isso vai ficar tão natural para você, que você vai fazer de olhos fechados, bem rapidinho. Corto bem reto, cuidado para não cortar as outras linhas. Aqui tá a nossa peça de trás, de costas. E aqui a nossa peça. Bem linda. Eu não tenho nenhum copo aqui, que feio, né? Mas eu tenho a minha garrafinha d'água. Que dá certinho pra ela. Inclusive, esse porta-copo é o porta-copo que eu uso, tá? Eu estava precisando de mais um. Coincidiu de eu precisar fazer uma receita circular. Tá aqui a peça que eu uso em casa, ó. Ela tá toda manchada, porque eu realmente uso. Não tá nem arrematada, porque eu fiz ela rápido e já coloquei para uso. Precisa arrematar. E essa tem duas cores, você viu? Cada carreira você pode usar uma cor, aproveitando até restinho de linha, que pro futuro você vai ter muito. É interessante a diferença entre as cores, né? Você viu que interessante? Esse tá no barbante 6 e esse tá no barbante 8. E mesmo assim as peças têm o mesmo tamanho. Novamente, se você fizer uma pesquisa no Google por gráficos de crochê, você vai encontrar muitas opções. Tanto no crochê reto, quanto no crochê circular. Ok? Tem que ficar atento para que a imagem esteja bem visível. E aqui, ó, você vai encontrar algumas opções, deixa eu mostrar aqui, em que o crochê não está inteiro.
você vai ver apenas um motivo da peça. Então, você tem que repetir esse motivo várias e várias vezes até fechar o início. Outra coisa que você precisa ficar atento é que, veja aqui, ó, esse gráfico, você não consegue ver a beleza da peça sem uma peça junto. Tá vendo? Pelo gráfico eu não consigo ver como essa peça é bonita, mas é um square muito bonito. Então, quando você só tem o gráfico, talvez você não consiga ver a beleza total da peça. Fique atento a isso. Tem muitas opções. Nossa, muita opção. Olha que graça esse aqui. Bom, e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.